Sente a presença, porque o céu já está se movendo. Não importa como começou o teu dia, tua semana ou tua fase. O que importa é que agora, enquanto essa oração entra no teu coração, o sobrenatural já começou a agir nos bastidores da tua vida. E eu não estou aqui por acaso. Você também não está ouvindo isso por coincidência. Existe uma conexão entre a tua fé e a manifestação da promessa. Eu declaro, com toda a força do meu espírito, esse tempo marca um recomeço, um tempo de vitória, um tempo onde aquilo que parecia parado começa a andar, aquilo que parecia trancado começa a se abrir, aquilo que parecia inalcançável começa a chegar. Está escrito no Salmo 20:4, conceda-te o desejo do teu coração e leve o efeito todos os dias, todos os teus planos. Então eu oro para que os teus planos, os de verdade, aqueles que nascem lá dentro, em silêncio, se tornem realidade diante dos teus olhos. Tem portas que você nem sabia que existiam e que já estão sendo destravadas. Tem oportunidades sendo alinhadas com o teu nome nelas. Tem respostas vindo de onde você nem esperava. E se alguém tentou apagar a tua força, tua identidade, o teu brilho, se prepara, porque quem te viu parado vai ver você avançando. Quem te viu calado vai ver você celebrando, como diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O socorro vem daquele que faz os céus e a terra. Então, levanta os olhos, porque a ajuda que você precisa já está vindo, e eu declaro agora: vitória nos teus pensamentos, nas tuas decisões, na tua casa, nos teus projetos, nas tuas ideias. O céu está autorizando o teu avanço. Tem gente que vai olhar e não vai entender, mas não precisa entender. Promessa não se explica, se vive. Você nasceu para brilhar sem pedir desculpa. Você nasceu para ser luz num tempo de escuridão. Você nasceu para ser resposta onde todo mundo só vê perguntas. E se a caminhada tem sido cansativa, escuta isso aqui com atenção. Tem renovo chegando agora, tem leveza entrando agora, tem paz fluindo de novo no teu peito. É como diz o Salmo 23, ele me fez repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Esse refrigério está vindo agora, nesse exato momento. Não é amanhã, é agora. Eu continuo declarando, teus pés estão sendo firmados num chão novo. Você vai andar com firmeza onde antes só havia incerteza. Você vai crescer onde disseram que era impossível. Vai frutificar onde outros não conseguiram. Porque você carrega algo único, uma força que vem do alto, um brilho que não apaga com o vento, um chamado que não se cancela por temporada, e não importa o quanto tentaram te desanimar. Você continua, você persiste, você permanece, como diz no Salmo 18:29. Com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o teu poder posso transpor muralhas. Então se prepara para romper limites, se prepara para alcançar o que parecia longe demais. Se tem lágrimas no travesseiro, elas vão virar sorrisos no rosto. Se tem silêncio nos bastidores, é porque o céu está escrevendo um capítulo novo. Você não é o que disseram, você é o que foi profetizado. Você é propósito em forma de gente, e eu sigo declarando, sigo orando, sigo acreditando por você, porque a tua história não terminou, ela está só começando. E enquanto você ouve isso, algo no invisível já começou a mudar, porque fé é assim, a gente sente antes de ver. E eu declaro agora que o que você ainda não viu já está se preparando para se manifestar. Vai ter testemunho vindo da tua vida, vai ter surpresa boa batendo na tua porta, vai ter mudança que nem você sabe explicar.
Tem coisa que você achou que tinha perdido, mas não perdeu. Só foi escondida para ser devolvida no tempo certo. E esse tempo está começando agora. Como está escrito no Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se prepara para a tua manhã, se prepara para a alegria que não tem explicação, só tem vivência. E olha, você não precisa entender tudo, só precisa crer. Porque milagre não depende da lógica, depende da entrega. E se por acaso você andou cansado, desacreditando meio para baixo, hoje eu declaro força renovada para a tua mente, clareza nos teus pensamentos, alinhamento no teu propósito. Você nasceu para fazer diferença e você não está atrasado, está sendo preparado. Tem gente que olhou para a tua caminhada e não entendeu o silêncio, não entendeu o tempo que você ficou quieto. Mas deixa eu te falar. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, o céu estava organizando tudo, como em Salmo 138, 8. O que me concerne, tudo ele aperfeiçoará. Tudo que diz respeito a você está sendo lapidado, cuidado, moldado. E eu oro agora para que você tenha visão clara, para que você não se confunda com o barulho de fora, para que sua fé continue viva, mesmo quando o mundo disser que não vai dar. Porque vai dar sim, vai acontecer, vai fluir. Você vai ser resposta na vida de muita gente. Vai ser canal de luz onde ainda tem sombra. Vai ser lembrado não pelo que passou, mas pelo que venceu. E enquanto você continua ouvindo isso, declara aí com tua própria voz. Eu recebo essa palavra, eu tomo posse da minha vitória. Eu acredito que algo novo já começou. E não precisa sentir nada sobrenatural para saber. A promessa não depende de emoção, ela depende de decisão. Decide crer, decide confiar, decide avançar. E lembra, como diz no Salmo 91:11, ele dará ordens aos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Você está cercado de cuidado, está protegido, está sustentado. Então continua orando comigo, porque ainda tem mais chegando, ainda tem mais sendo liberado, ainda tem mais sendo ativado, porque o que começou como oração vai virar testemunho. E enquanto o tempo passa aí fora, aqui dentro do teu espírito algo já despertou, uma chama, uma coragem, uma convicção nova. Porque essa oração não está apenas tocando o teu ouvido, está ativando a tua fé. Tem coisa que ninguém viu, mas Deus já estava tratando. Tem vitória que ninguém aplaudiu, mas o céu já celebrou. E agora chegou tua hora de viver por inteiro, sem medo, sem travas, sem freios. Como diz em Salmo 92, 12/13, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro de Líbano. Plantados na casa do Altíssimo, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você não vai sobreviver sem antes conquistar a tua vitória. Você não vai só sobreviver, você vai florescer, creia, vai crescer com profundidade, vai frutificar onde tentaram dizer que não tinha mais solo. E eu continuo orando aqui com fé, acreditando pelo que ainda vai acontecer. Você vai ter conexões que te levantam, parcerias que te empurram para frente, momentos que você vai guardar para sempre como marcos de virada. E se perguntarem por que você mudou tanto, responde com simplicidade: porque eu fui lembrado do meu propósito, porque o céu me puxou de volta para o centro da promessa, porque minha fé acordou. E agora eu oro para que nenhuma distração te tire do foco. Nenhuma voz confusa atrapalhe tua direção, que teu coração esteja afinado com aquilo que vem do alto. Como diz no Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não vai andar no escuro, vai andar com direção, vai caminhar com paz. Mesmo quando parecer que nada mudou por fora, vai perceber que tudo mudou por dentro. Porque vitória de verdade começa no espírito, começa em silêncio, começa quando a gente decide continuar confiando.
Você está sendo fortalecido agora. Enquanto respira, enquanto ouve, enquanto se conecta. Tem uma força te invadindo, uma presença leve, mais poderosa, um toque que transforma sem fazer barulho. E eu declaro mais uma vez, você não vai viver o resto dos teus dias na mesma página. Tem capítulo novo chegando, tem virada vindo, tem vitória com o teu nome nela. E não é vitória qualquer, é daquelas que deixam claro que teve mão do alto envolvida, que ninguém consegue explicar, só respeitar. E se você está sentindo essa presença aí contigo, faz o seguinte agora, fica aqui comigo, não desconecta, porque essa oração não termina aqui, ela continua na tua mente, no teu espírito, nos teus dias. Porque promessa não expira, ela pode até passar por fases de silêncio, mas não perde a validade. E aquilo que foi liberado sobre tua vida mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. E eu declaro, vai ser mais cedo. Vai ser do jeito mais bonito, do jeito que você nem imaginou, porque o céu é especialista em surpreender quem decide continuar. Você não está sozinho nessa jornada, você está cercado de cuidado, de direção, de favor. E mais do que isso, você está sendo conduzido com propósito, como está escrito no Salmo 37, 23. Os passos de uma pessoa boa são firmados pelo Criador. E ele se agrada do seu caminho, ou seja, cada passo teu, até os que pareciam aleatórios, estavam dentro do plano, nada foi em vão, nenhum tempo foi perdido. Cada detalhe está sendo encaixado agora numa obra maior e eu profetizo agora. Você vai viver dias tão leves que nem vai lembrar do peso que carregava. Você vai viver respostas tão claras que vai entender o silêncio diante. Vai viver conexões tão certas que vai perceber por que as erradas não ficaram. O que era atraso virou proteção, o que era espera virou preparação. O que era silêncio virou anúncio. Você é a pessoa certa no tempo certo, ouvindo essa oração no exato momento em que tudo começa a mudar. Então se prepara para receber notícias que te façam sorrir. Do nada, acordar com ideias que resolvem o que parecia impossível. Ter paz no coração mesmo sem ter tudo resolvido, porque tua confiança está ativada. E agora eu te convido a declarar isso com a tua própria voz, onde quer que você esteja. Eu tomo posse da minha vitória, eu sei o que o meu tempo está reservando para mim, eu sei que meu tempo chegou. Nada nem ninguém vai parar o que já começou. E se essa oração falou com você, se você sentiu que ela foi feita para a tua vida, então deixe essa semente plantada aqui. Curte esse vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de palavra precisa alcançar mais vidas e mais pessoas. Escreva nos comentários, eu recebo para confirmar no mundo espiritual o que já começou a acontecer dentro de você. E compartilha com alguém que você ama, alguém que você sabe que também precisa ouvir isso. Se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse espaço aqui é para isso, para ativar a tua fé, para te lembrar quem você é e para caminhar contigo até a promessa se cumprir. A gente ainda vai orar muito juntos. Ainda vai declarar vitórias maiores, ainda vai testemunhar histórias incríveis. E essa oração, ela não termina aqui, ela continua vivendo dentro de você. Sente a presença, porque o céu já está se movendo. Não importa como começou o teu dia, tua semana ou tua fase, o que importa é que agora, enquanto essa oração entra no teu coração, o sobrenatural já começou a agir nos bastidores da tua vida. E eu não estou aqui por acaso. Você também não está ouvindo isso por coincidência. Existe uma conexão entre a tua fé e a manifestação da promessa. Eu declaro, com toda a força do meu espírito, esse tempo marca um recomeço, um tempo de vitória, um tempo onde aquilo que parecia parado começa a andar. Aquilo que parecia trancado começa a se abrir. Aquilo que parecia inalcançável começa a chegar. Está escrito no Salmo 20:4, conceda-te o desejo do teu coração e leve o efeito todos os dias, todos os teus planos. Então eu oro para que os teus planos
Os de verdade, aqueles que nascem lá dentro, em silêncio, se tornem realidade diante dos teus olhos. Tem portas que você nem sabia que existiam e que já estão sendo destravadas. Tem oportunidades sendo alinhadas com o teu nome nelas. Tem respostas vindo de onde você nem esperava. E se alguém tentou apagar a tua força, tua identidade, o teu brilho, se prepara, porque quem te viu parado vai ver você avançando. Quem te viu calado vai ver você celebrando, como diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O socorro vem daquele que faz os céus e a terra. Então, levanta os olhos, porque a ajuda que você precisa já está vindo, e eu declaro agora: vitória nos teus pensamentos, nas tuas decisões, na tua casa, nos teus projetos, nas tuas ideias. O céu está autorizando o teu avanço. Tem gente que vai olhar e não vai entender, mas não precisa entender. Promessa não se explica, se vive. Você nasceu para brilhar sem pedir desculpa. Você nasceu para ser luz num tempo de escuridão. Você nasceu para ser resposta onde todo mundo só vê perguntas. E se a caminhada tem sido cansativa, escuta isso aqui com atenção. Tem renovo chegando agora, tem leveza entrando agora, tem paz fluindo de novo no teu peito. É como diz o Salmo 23, Ele me fez repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Esse refrigério está vindo agora, nesse exato momento. Não é amanhã, é agora. E eu continuo declarando: teus pés estão sendo firmados num chão novo. Você vai andar com firmeza onde antes só havia incerteza. Você vai crescer onde disseram que era impossível. Vai frutificar onde outros não conseguiram. Porque você carrega algo único, uma força que vem do alto, um brilho que não apaga com o vento, um chamado que não se cancela por temporada, e não importa o quanto tentaram te desanimar, você continua, você persiste, você permanece, como diz no Salmo 18, 29. Com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o teu poder posso transpor muralhas. Então se prepara para romper limites, se prepara para alcançar o que parecia longe demais. Se tem lágrimas no travesseiro, elas vão virar sorrisos no rosto. Se tem silêncio nos bastidores, é porque o céu está escrevendo um capítulo novo. Você não é o que disseram, você é o que foi profetizado. Você é propósito em forma de gente. E eu sigo declarando, sigo orando, sigo acreditando por você, porque a tua história não terminou, ela está só começando. E enquanto você ouve isso, algo no invisível já começou a mudar, porque fé é assim, a gente sente antes de ver. E eu declaro agora que o que você ainda não viu já está se preparando para se manifestar. Vai ter testemunho vindo da tua vida, vai ter surpresa boa batendo na tua porta, vai ter mudança que nem você sabe explicar. Tem coisa que você achou que tinha perdido, mas não perdeu, só foi escondida para ser devolvida no tempo certo, e esse tempo está começando agora. Como está escrito no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se prepara para a tua manhã, se prepara para a alegria que não tem explicação, só tem vivência. E olha, você não precisa entender tudo, só precisa crer. Porque milagre não depende da lógica, depende da entrega. E se por acaso você andou cansado, desacreditando meio para baixo, hoje eu declaro força renovada para a tua mente, clareza nos teus pensamentos, alinhamento no teu propósito. Você nasceu para fazer diferença e você não está atrasado, está sendo preparado. Tem gente que olhou para a tua caminhada e não entendeu o silêncio, não entendeu o tempo que você ficou quieto, mas deixa eu te falar. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, o céu estava organizando tudo, como em Salmo 138, 8. O que me concerne, tudo ele aperfeiçoará.
Tudo que diz respeito a você está sendo lapidado, cuidado, moldado. E eu oro agora para que você tenha visão clara, para que você não se confunda com o barulho de fora, para que sua fé continue viva, mesmo quando o mundo disser que não vai dar. Porque vai dar sim, vai acontecer, vai fluir. Você vai ser resposta na vida de muita gente, vai ser canal de luz onde ainda tem sombra, vai ser lembrado não pelo que passou, mas pelo que venceu. E enquanto você continua ouvindo isso, declare aí com tua própria voz: eu recebo essa palavra, eu tomo posse da minha vitória, eu acredito que algo novo já começou e não precisa sentir nada sobrenatural para saber. A promessa não depende de emoção, ela depende de decisão. Decide crer, decide confiar, decide avançar. E lembra, como diz no Salmo 91:11, Ele dará ordens aos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Você está cercado de cuidado, está protegido, está sustentado. Então continua orando comigo, porque ainda tem mais chegando, ainda tem mais sendo liberado, ainda tem mais sendo ativado, porque o que começou como oração vai virar testemunho. E enquanto o tempo passa aí fora, aqui dentro do teu espírito algo já despertou, uma chama, uma coragem, uma convicção nova. Porque essa oração não está apenas tocando o teu ouvido, está ativando a tua fé. Tem coisa que ninguém viu, mas Deus já estava tratando. Tem vitória que ninguém aplaudiu, mas o céu já celebrou. E agora chegou tua hora de viver por inteiro, sem medo, sem travas, sem freios. Como diz em Salmo 92:12-13, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro de Líbano, plantados na casa do Altíssimo, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você não vai sobreviver sem antes conquistar a tua vitória. Você não vai só sobreviver, você vai florescer, creia, vai crescer com profundidade, vai frutificar onde tentaram dizer que não tinha mais solo. E eu continuo orando aqui com fé, acreditando pelo que ainda vai acontecer. Você vai ter conexões que te levantam, parcerias que te empurram para frente, momentos que você vai guardar para sempre como marcos de virada. E se perguntarem por que você mudou tanto, responde com simplicidade: porque eu fui lembrado do meu propósito, porque o céu me puxou de volta para o centro da promessa, porque minha fé acordou. E agora eu oro para que nenhuma distração te tire do foco, nenhuma voz confusa atrapalhe tua direção, que teu coração esteja afinado com aquilo que vem do alto. Como diz no Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não vai andar no escuro, vai andar com direção, vai caminhar com paz. Mesmo quando parecer que nada mudou por fora, vai perceber que tudo mudou por dentro, porque vitória de verdade começa no espírito, começa em silêncio, começa quando a gente decide continuar confiando. Você está sendo fortalecido agora, enquanto respira, enquanto ouve, enquanto se conecta. Tem uma força te invadindo, uma presença leve, mais poderosa, um toque que transforma sem fazer barulho. E eu declaro mais uma vez, você não vai viver o resto dos teus dias na mesma página. Tem capítulo novo chegando, tem virada vindo, tem vitória com o teu nome nela. E não é vitória qualquer, é daquelas que deixam claro que teve mão do alto envolvida, que ninguém consegue explicar, só respeitar. E se você está sentindo essa presença aí contigo, faz o seguinte agora, fica aqui comigo, não desconecta, porque essa oração não termina aqui, ela continua na tua mente, no teu espírito, nos teus dias. Porque promessa não expira, ela pode até passar por fases de silêncio, mas não perde a validade. E aquilo que foi liberado sobre tua vida mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. E eu declaro, vai ser mais cedo. Vai ser do jeito mais bonito,
do jeito que você nem imaginou, porque o céu é especialista em surpreender quem decide continuar. Você não está sozinho nessa jornada, você está cercado de cuidado, de direção, de favor. E mais do que isso, você está sendo conduzido com propósito, como está escrito no Salmo 37, 23. Os passos de uma pessoa boa são firmados pelo Criador, e ele se agrada do seu caminho, ou seja, cada passo teu, até os que pareciam aleatórios, estavam dentro do plano, nada foi em vão, nenhum tempo foi perdido. Cada detalhe está sendo encaixado agora numa obra maior, e eu profetizo agora. Você vai viver dias tão leves que nem vai lembrar do peso que carregava. Você vai viver respostas tão claras que vai entender o silêncio diante. Vai viver conexões tão certas que vai perceber por que as erradas não ficaram. O que era atraso virou proteção, o que era espera virou preparação. O que era silêncio virou anúncio. Você é a pessoa certa no tempo certo, ouvindo essa oração no exato momento em que tudo começa a mudar. Então se prepara para receber notícias que te façam sorrir do nada, acordar com ideias que resolvem o que parecia impossível, ter paz no coração mesmo sem ter tudo resolvido, porque tua confiança está ativada. E agora eu te convido a declarar isso com a tua própria voz, onde quer que você esteja. Eu tomo posse da minha vitória, eu sei o que o meu tempo está reservando para mim, eu sei que meu tempo chegou. Nada nem ninguém vai parar o que já começou. E se essa oração falou com você, se você sentiu que ela foi feita para a tua vida, então deixe essa semente plantada aqui. Curte esse vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de palavra precisa alcançar mais vidas e mais pessoas. Escreva nos comentários, eu recebo para confirmar no mundo espiritual o que já começou a acontecer dentro de você. E compartilha com alguém que você ama, alguém que você sabe que também precisa ouvir isso. Se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse espaço aqui é para isso, para ativar a tua fé, para te lembrar quem você é e para caminhar contigo até a promessa se cumprir. A gente ainda vai orar muito juntos, ainda vai declarar vitórias maiores, ainda vai testemunhar histórias incríveis. E essa oração, ela não termina aqui. Ela continua vivendo dentro de você. Amém.